Eu sei que você já tentou começar um novo negócio, aprender uma nova língua, começar a gravar vídeo, começar a estudar para concurso, fazer dieta, mas simplesmente não conseguiu. A gente não consegue se movimentar, você fica procrastinando, vendo vídeos, vendo outras coisas, sabe que tem que fazer, mas não faz. Eu já estive nesse lugar. Fico frequentemente nesse lugar, mas eu aprendi a sair dele bem rapidinho e eu quero passar aqui nesse vídeo um pouquinho do que eu fiz para poder mudar e o que eu entendi sobre isso na nossa vida. Porque muita gente passa por isso e não, a gente tem muita capacidade para ficar deixando ela paradinha ali. Eu sou e fui concurseira por muito tempo e quando eu passei no concurso, a minha vida mudou, né? Porque o meu objetivo era mudar de vida. Só que antes de começar a iniciar no concurso, eu tive muita dificuldade. Porque eu era dona de casa, eu trabalhava fora, e eu não fazia ideia de como começar a estudar para concurso e não era desse mundo, e eu era muito burra. Por mais que eu fiz uma faculdade de engenharia, ainda me sentia muito burra, porque isso também não quer dizer nada. Mas eu não me sentia capaz de fazer. Então isso me travava muito, mas eu sabia que eu tinha que parar e estudar porque o tempo estava correndo e eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu simplesmente não conseguia sair do lugar. Então eu pesquisei sobre a nossa cabeça, sobre a minha cabeça, para tentar entender o que eu poderia fazer para melhorar e conseguir atingir os meus objetivos. Toda vez quando a gente vai fazer algo novo, a gente está saindo da nossa zona de conforto, que às vezes não é tão confortável, mas para o nosso cérebro é um conforto de que eu estou aqui e não estou correndo perigo. E eu entendi, eu fui pesquisar e entendi que não era eu, não era tão preguiçosa assim, era a minha cabeça mandando alguns sinais para o meu corpo. Porque ele entende que quando você vai começar um novo negócio, vai aprender uma nova língua, vai fazer uma dieta, uma dieta ou ir para academia, ele entende que ali é uma coisa diferente. Ele não é o que a gente faz habitualmente, é diferente. Então eu não tô acostumado, não vou fazer. Simplesmente aqui manda muita coisa, gente. E aí a gente, no caso, não tem noção disso. A gente sempre acha que é algo externo e às vezes é a gente mesmo. Então, quando você quer fazer alguma coisa nova, ele não entende que aquilo é pro seu bem, ele entende que é desconhecido. E se é desconhecido, eu não quero fazer. O cérebro fala, eu não vou fazer, bebê. Mas a gente precisa mudar, a gente precisa fazer nossas coisas, precisa se movimentar. Porque parece que para outras pessoas é muito fácil e parece que pra gente é difícil. Não, mas é só a sua cabeça tentando te dominar. Mas a gente vai dar um jeito nisso, igual eu dei e sempre vou dando um jeito nisso. O importante é você tentar reconhecer isso. O que tá me travando? O que eu tô fazendo? E às vezes você tá procrastinando, mas não é por você. Você fala, eu que tô muito preguiçosa. Não, amor. O corpo manda um sinal, o cérebro manda um sinal pro corpo e o negócio é avassalador. Que você sente mais sono, que você, às vezes você até se machuca pra não ir pra academia, fica doente. É muito louco isso. Eu pesquisei sobre um pouco de mentalismo também, nessas minhas pesquisas, para tentar entender melhor o meu corpo. E a nossa mente pode prejudicar em um nível que a gente até se machuca. Acredita? E o que eu fiz para tentar melhorar isso? Alguns pontos eu tentei colocar na minha vida e consegui mudar. O primeiro deles foi sair do desconhecido sem sair do lugar. Vou explicar. Se eu queria fazer alguma dieta, se eu queria entrar no shape, eu vou comprar roupas de academia, eu vou andar, vou sair para andar, não precisa correr nem nada. A oportunidade que eu tiver para andar, eu vou, em vez de pegar um ônibus até tal ponto, eu vou no ponto, num outro ponto. Eu vejo vídeos, no mercado eu já vou comprando algumas coisinhas pro cérebro tentar entender, tá, ela não saiu de fato aqui do nosso desconhecido, mas ela tá implementando algumas coisas. E eu tô entendendo e tô gostando. Vamos ensinar o nosso cérebro agora, né? A gente faz esse trabalho de mostrar pra ele, ó. Tô comprando uma roupinha nova, ó. Tô falando umas palavrinhas em inglês. Tô lendo um negócio de concurso, assistindo motivação de concurseiro. Então a gente vai tentando adestrar o nosso cérebro. O segundo passo que eu fiz para conseguir estudar para concurso, no meu caso foi estudar para concurso, tá? Mas pode ser para qualquer coisa. Foi disciplinar o meu corpo. E aí o que eu fazia? Eu precisava acordar de manhã para estudar antes da minha filha acordar, porque eu tenho filha e naquela época minha filha era muito pequena. Então eu precisava acordar às 5h30 da manhã e estudar até 8 horas. Eu não conseguia, gente. Não era muito pra mim, não dava.
E o que eu fazia? Eu acordava, comecei a acordar 6 horas, comecei a acordar 6h30. E eu acordava 6h30 e ia ler alguma coisa. Então, o cérebro já foi entendendo, por mais que eu ficasse com sono, eu só ia lendo. Você que vai fazer dieta, você acorda cedo e em vez de ficar no celular e vai beber uma água, vai se alongar, pro seu corpo entender que ela tá mexendo o corpo. Eu ia disciplinando o meu corpo desse jeito. Eu ia acordando cedo, lendo alguma coisa de concurso público. Eu ia fazendo algumas questões, enquanto tava na fila da compra, né, do mercado, eu fazia algumas questões ali, bem pouca, só para o meu cérebro tentar entender, meu corpo tentar entender, ela tá fazendo umas coisas diferentes. Quando me chamavam para sair, eu falava, não vou, porque eu tenho umas coisas aqui para fazer. Não precisava estudar de fato, mas eu já tava programando o meu corpo para receber o que eu ia fazer depois, que é sentar, estudar para concurso, ter disciplina, essas coisas. Mesma coisa você que vai estudar para inglês, mesma coisa você que vai começar a academia, tentar entrar no shape, começar a gravar vídeos, pega a câmera, grava, sabe? Vai tentando, sabe? Então vai gravando, tenta o corpo entendendo. E outra coisa que eu fiz foi tentar domar os meus pensamentos. Porque na minha pesquisa, né, que eu fui estudar um pouquinho sobre como a gente funciona, como que a gente pode ser melhor, tudo, eu fui entendendo que os nossos pensamentos é a base de tudo, a base de muita coisa, praticamente tudo. Então eu fui tentando domar o meu pensamento. Quando eu tava começando a estudar para português, nossa, vinha um pensamento horrível, uma sensação horrível de que eu não ia conseguir. E aí eu parava ali na hora e falava, não, calma, ia beber água e eu falava, e na minha cabeça, eu não conseguia, gente, eu não conseguia, eu errava tudo, mas na minha cabeça eu ficava falando mentalmente comigo. Você consegue, é só tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Eu falava pra mim, eu sou muito boa em português, sou excelente, consigo, tô acertando tudo. Não tava nada, né, gente? Não tava só mentindo, só que aquilo virou uma chave na minha cabeça e eu não sei explicar como. E eu consegui. Hoje em dia eu sou muito boa em português, porque, claro, foi muito difícil, só que eu não desisti, porque eu consegui domar meu pensamento. Então são coisas básicas que a gente pode fazer. Primeiro que a gente tem que tentar entender. Foi por isso que eu comecei a pesquisar e como que eu podia melhorar em algum ponto da minha vida. Então aí eu fui tentando entender como que eu funcionava, como minha mente funcionava, né? E fui aplicando essas coisinhas até chegar um ponto que ficou mais fácil para mim. Eu consegui sentar, estabelecer um objetivo, consegui ficar mais disciplinada, consegui melhorar os meus pensamentos, porque eu disciplinei o meu cérebro, disciplinei o meu corpo e disciplinei os meus pensamentos. Então essas coisas foram me afunilando, sabe? Me moldando para a pessoa que eu queria me tornar. Quem era que eu queria me tornar? Uma concurseira. Porque concurseira nada mais é do que você sentar e fazer as suas horas líquidas todo santo dia. E eu consegui, uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir, eu consegui. E eu aplico isso para tudo na minha vida. Se eu quero entrar no shape, eu comecei a academia e aí fiquei 2 anos certinho. Foi isso que eu usei para academia. E muitas coisas, sabe? Então, a gente entender o nosso corpo, entender o que a gente pode fazer para melhorar e pesquisar, porque tem tudo no YouTube, tem tudo no Google. Pesquisar e para ser uma pessoa melhor, não é para mostrar para ninguém, é para os nossos próprios objetivos. Você que quer uma mudança de vida, tenta aplicar esses 3 passos, que é sair do desconhecido, começar a se movimentar ali para a coisa que você quer, seja um novo projeto, ou vender algo, vai ver no vídeo, sabe? Sair do desconhecido, ensinar o seu corpo a ter a disciplina, né? Que é muito difícil a gente ser disciplinado, mas ensinar o seu corpo que você já tá voltado pro projeto que você quer e melhorar os seus pensamentos. Isso vai fazer você sair do seu ponto A para ir pro ponto B com dificuldade, sim, mas vai conseguir. Porque, gente, a gente precisa usar mais as nossas ferramentas do corpo, porque você querer algo e você não conseguir internamente, não tô falando externamente, tá? De dinheiro, recursos de dinheiro, tudo. Eu estou falando na nossa disciplina mesmo. Você não conseguir, a gente se sente muito acabado, a gente se sente muito pra baixo, sente que não é capaz e todo mundo é capaz. Se eu fui capaz de fazer algo, você também é capaz. E eu não quero ver ninguém desperdiçando dons, eu não quero ver ninguém desperdiçando talentos e disciplina aqui. Eu quero que a gente vá junto e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Pra tentar ajudar de alguma forma alguém aí.
Então, se você sente que ajudou um pouco ou sente que tá procrastinando, coloca aqui nos comentários que a gente tenta trocar experiências, um agregando na vida do outro, tá? E vamos tentar mudar a nossa vida.